Olá, estamos aqui para mais um vídeo de uma série de vídeos que a Volt tem feito para divulgar os produtos e para fazer um treinamento sobre eles. Nesse vídeo específico a gente vai estar apresentando um novo produto, que é a rede cabeada UTP Fast. É um produto novo que a Volt está pondo no mercado com a proposta de atender um número maior de clientes por ponto de distribuição. O produto basicamente ele segue a mesma metodologia da rede UTP Giga, com a diferença de que a velocidade é de 100 MB e a gente tem um número maior de clientes por PD. Ele também tem um sistema de alimentação reversa, onde a alimentação provém do cliente, tá? E agora a gente vai apresentar os componentes básicos do sistema. Então a gente pode acompanhar aqui. Esse é um ponto de distribuição, a gente pode ver que ela tem uma caixa maior, já é uma caixa nova padrão Volt, onde ela tem espaço para abrigar todos os componentes, inclusive no caso de utilização de sistemas com fibra, a gente pode entender que os conversores de mídia, as ONUs, e o outro dispositivo ou um módulo GBIC associado a um switch com um tamanho maior. Basicamente no sistema, a gente tem a caixa hermética, o switch, o PD Fast e a bateria, no caso, para a função no break, que vai entrar em funcionamento na falta de energia elétrica. Tá? Basicamente esse é o kit básico. A gente tem como opcional o módulo de expansão. Tá? O kit básico ele atende 6 clientes. Tá? Com o módulo de expansão a gente pode chegar a mais 14. Tá? Isso totaliza para a gente 20 clientes. No caso do módulo de expansão, ele pode ficar na mesma caixa ou a gente pode pôr numa caixa separada e esticar até 100 metros de comprimento. Aqui basicamente a gente está simulando uma instalação, a gente tem 5 caixas. Tá? Então o que a gente tem basicamente aqui, a gente está usando uma RD 2011 para fazer a entrada do link, que vem para essa primeira caixa e daqui a gente deriva para as demais. Essa segunda RD a gente deixou aqui para poder medir o tráfego de dados. Basicamente o sistema ele funciona com um cabo UTP somente para o backbone. Como a gente não tem mais tensão transitando no cabo, a gente elimina a limitação que a gente tem de 2.000 metros de distância. Limitação essa que é devido à tensão que circulava no cabo, então nós não temos mais essa limitação. E hoje a distância máxima da nossa rede ela fica do throughput real que a gente vai ter na rede, vai conseguir com a topologia que a gente utilizar. Aqui a gente está fazendo uma simulação com lances de 100 metros, a gente tem os rolos de cabo aqui de 100 metros de comprimento cada um, para a gente simular o limite máximo de um lance para outro. A topologia básica que a gente vai adotar para cá, ela vai depender muito da aplicação do cliente. Esse sistema, como a rede Giga, a gente pode estar usando tanto um backbone com UTP, como com soluções em fibras, seja ela FTTH, ponto a ponto, ou GPON, ou GEPON, ou EPON. Tá? Aí vai depender basicamente da estrutura que cada um planejou para a rede. Se a gente precisar de pôr um ONU, um conversor de mídia ou algum outro dispositivo dentro da caixa, tem como pôr? Tem sim. A gente vai usar basicamente a alimentação, né? No caso do UTP Giga, a gente tem a porta de saída de alimentação, duas com as tensões selecionadas. O PD Fast ele tem uma só. Também a gente pode verificar aqui em cima, né? A gente vai estar vendo na imagem que vai estar aí no vídeo, que a gente tem a seleção de tensão para 12, 9, 5, 6 e 5 volts. Tá? Essa tensão é selecionada por meio do extrato. Então a gente tem a portinha para alimentação do switch. Mas e se eu for alimentar a minha NU ou o meu módulo ponta a ponta ou o módulo GBIC que seja? Aí eu vou estar usando o mesmo módulo que eu uso para expansão, é o que eu vou estar conectando na porta outboy aqui. Tá? Então ele também tem um ajuste de tensão por meio de extrato. A gente vai selecionar a tensão do dispositivo que a gente vai alimentar, seja ela um módulo óptico ou mesmo uma ONU.
e vai estar alimentando ela pelo módulo. E aí, a partir da ONU ou do conversor de mídia, a gente vai fazer a entrada dos dados na porta 1. Tá? E a partir daí a gente faz a distribuição via UTP ou a gente manda o próximo link, no caso do GPON, diretamente pela fibra. Na questão da gente estar utilizando o cabo UTP, como a gente não tem nenhuma tensão circulando no cabo, tá? A gente não tem risco de perda de pacote devido ao aquecimento do cabo, né, o efeito térmico que ele tem. Então a gente obtém do cabo uma performance melhor, tá? Pela questão de não haver aquecimento do mesmo. Os lances entre um PD e o outro, ele continua sendo 100 metros, tá? E da casa do cliente até o PD a gente tem mais 100 metros. Então, entre um PD e até o ponto onde eu vou entrar com o cabo na casa do cliente, esse lance não pode ser maior do que 100 metros. A ligação desse sistema, ela é bem simples, tá? Então, para a gente entender bem como funciona, a gente vai estar demonstrando um circuitinho básico aqui na imagem. E esse circuito ele se comporta da seguinte forma: como a gente está usando um sistema com um switch VLAN fixa, né? E essa é uma garantia da segurança para o nosso sistema, onde a gente garante que um cliente não vai enxergar o outro. Então, esse switch ele já tem isso pronto dentro dele, tá? É um switch já com 8 portas. Todas essas portas elas não se enxergam entre si, salvo a porta 1, que é a porta de uplink, onde a gente vai fazer a entrada do sinal. Levando-se isso em consideração, a gente sai com o link da RB, entra na porta 1 do switch. Aqui a gente adotou usar a porta 1 como entrada e a porta 8 como saída. Então a gente tem um link entrando na porta 1, da porta 8 sai, vem para a próxima caixa, entra na porta 1 do switch, sai na porta 8 para a próxima caixa e assim por diante. No caso do módulo de expansão, a gente tem uma outra ligação um pouquinho diferente, eu vou falar sobre ela daqui a pouco. Mas, voltando aqui, a gente tem a saída do PD. Como a gente usou uma porta para entrada e uma para saída, a gente tem 6 portas livres. Essas 6 portas elas são ligadas ao PD Fast, tá? Na parte de cima a gente tem de LAN 1 a LAN 6, onde vai fazer a entrada dos cabos. E embaixo a gente tem as saídas, que é o POI 1 ao POI 6. Essas portas são as portas que vão ao cliente, tá? Lembrando que a alimentação vem do lado do cliente, então a gente vai ter um conversor desse na casa de cada cliente, tá? E ele vai estar mandando tensão da casa do cliente para o PD. Quando a gente tem os 6 conectados, os 6 clientes vão estar alimentando o sistema. Se a gente tiver apenas um, o cliente já é o suficiente para estar alimentando todo o sistema e fazendo a carga da bateria. Tá? Então, um cliente já é o suficiente para a gente estar alimentando todo o sistema. No caso da expansão, tá? A gente pode estender ela até 100 metros e a ligação dela é bem simples também. Se a gente for analisar, a gente tem aqui embaixo 3 portas. Tá? E essas 3 portas, elas são as portas de bypass. Para quem já viu o vídeo da UTP Giga, ela tem a mesma finalidade. Então eu posso alimentar ou um PD no próximo lance ou alimentar o PD no lance anterior. Tá? Para que serve isso? Vamos dar um exemplo bem prático. Eu estou fazendo a minha rede, eu cheguei a um lance, suponhamos que tenha ali uma rua, que tenha um trevozinho, onde eu não vou ter cliente nenhum, eu nunca vou ter um cliente naquele ponto. Numa situação dessa, a minha rede ficaria seccionada, então eu não teria fluxo de dados para o próximo ponto. Então eu posso usar essa porta, no caso aqui específico a gente tem uma porta que é o OutPOI, onde eu vou poder estar tirando tensão desse PD aqui, enviando para um PD na frente, ou eu posso estar enviando para um PD anterior, ou eu posso estar recebendo a tensão de um PD anterior, e aí eu vou usar a portinha em POI, onde está recebendo alimentação, ela vai estar entrando ali. Tá? Só que eu não tenho essa situação, eu tenho um número maior de clientes, eu não preciso pôr um outro PD. Tá? Eu tenho um módulo de expansão que, como eu disse, eu posso pôr até mais 14
em clientes em cima desse ponto, e ele vai ser alimentado pela portinha outcoil. Então eu posso esticar, ou seja, esse lance entre um e outro eu posso ir até 100 metros. Uma aplicação prática para isso. Eu cheguei numa rua, onde eu tenho meu backbone naquela rua, e eu tenho um beco ali onde eu tenho umas 10, 11 casas, eu preciso atender. Eu não preciso pôr 2, 3 PDs no fundo, tá? Eu levo uma caixa do módulo de expansão lá, e conecto ela nesse PD, e como dali é uma rua sem saída, eu não vou mandar o link para nenhum, em vez de estar atendendo 14, eu passo a atender 15 clientes, então esse número sobe para 21, eu ganho um cliente a mais. Essa é uma característica básica do produto, é a relação que a gente tem entre o ponto de distribuição e o número de clientes. Então, se a gente for analisar o custo por cliente hoje, ele é muito baixo. Nesse cenário que a gente tem aqui, eu estou retirando os dados para esse próximo ponto daqui, mas se fosse o cenário do B, eu estaria tirando diretamente daqui. Tá? Então hoje, para onde eu vou mandar o link ou para onde eu vou tirar, basicamente vai depender da topologia da minha rede. Voltando aqui à entrada do link, tá? A gente pode observar que essa RB aqui ela serve não só para gerar o link, né? Hoje a gente tem os casos de muitos clientes que estão usando uma RB na caixa primária para melhorar a questão do gerenciamento daquele lance de rede e fazer a autenticação. Então, para quem usa já o sistema com um servidor Radius, pode criar um concentrador no software e usar as RBs como cluster e fazer a autenticação local, tirando um monte de tráfego na rede. Esse switch da Intelbras em específico, ele não tem a função VLAN. Então, essa RB aqui, no meu caso, eu estou usando ela para estar fazendo a autenticação via PPPoE aqui e gerar uma VLAN virtual. Então eu garanto também que todos esses clientes configurados aqui, eles não vão estar se enxergando entre si. No caso desse switch aqui, a porta 1 dele enxerga todas as outras. Então a gente usa essa porta para fazer o uplink. Então a partir desse ponto, nessa metodologia, essa RB enxerga essa RB aqui. Mas essa RB não vai estar enxergando essa daqui. Tá? Por quê? Justamente pela característica de VLAN. Então, a gente pode usar ela da forma fixa, ou seja, feito por hardware com esse switch, ou a gente usando um RB e fazendo isso de forma lógica. Aplicação básica desse sistema. Para um cliente hoje que já tem uma rede cabeada, tá? Que trabalha com manutenção, a estrutura não muda, tá? É simplesmente a substituição dos pontos antigos que usavam o PD03 por esse ponto, tá? E a gente vai ter que pôr um conversorzinho desse na casa do cliente para cada cliente que a gente for instalar. Lembrando que os clientes que vão estar utilizando o módulo de expansão, eles não precisam de fonte de implementação, então a gente vai estar atendendo eles diretamente da porta do switch. Então, a gente precisa basicamente de 6 clientes alimentando o sistema e os outros 16 que a gente tem aqui, ou 15, dependendo da aplicação, né? A gente vai ter eles alimentados diretamente pela porta do switch, sem a necessidade de estar usando o conversor UTP. Vamos pôr o seguinte cenário, como um caso de uso para a gente aqui. Suponhamos que eu seja um provedor, que vou começar a estar atendendo agora, né, como no nosso caso, que vamos pôr 3 bairros. Eu tenho 3 bairros para fazer o atendimento com esse produto, tá? E suponhamos que eu já tenha um lance de fibra chegando nesses bairros, tá? Eu já tenho investido no backbone em fibra para poder estar chegando a esses bairros, tá? Dependendo da topologia, eu posso usar várias tecnologias, mas vamos analisar primeiro a aplicação ela feita em FTTH ponto a ponto. Então, suponhamos que eu queira fazer o menor investimento para poder estar tendo essa solução rodando. O que seria? Eu posso estar usando um switch da Intelbras, que tem algumas portas SFP, tá? Então eu vou pôr o módulo GBIC nesse switch e vou estar lançando a minha fibra até esse bairro. Lá, na minha primeira caixa, eu vou estar usando um
um conversor de mídia, que nem esse que a gente está vendo na imagem. Então, eu vou sair do meu switch, vou estar chegando até o meu conversor de mídia. E como seria a ligação desse sistema? Se a gente olhar pela imagem, a gente vai ver que o conversor de mídia ele tem uma porta Ethernet. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai tirar um cabo da porta Ethernet e a gente vai estar entrando com ele na porta 1 do nosso switch. Por que a porta 1? Como a gente já falou, esse switch VLAN, a porta de uplink dele é a porta 1, é a porta que vai enxergar todas as demais portas. Então, para a gente estar fazendo a entrada do link, a gente vai estar ligando sempre nela. E a partir daí, a gente convencionou aqui usar a porta 8, então eu vou estar saindo da porta 8 da primeira caixa, entrando na porta 1 da segunda, saindo da porta 8 indo para a porta 1 e assim consecutivamente até o final do meu lance, ou os lances que eu vou ter nesse bairro. Tá? Essa é uma aplicação básica utilizando o sistema FTTH ponto a ponto. Então eu vou estar usando um switch com uma porta TCP e um conversor de mídia no final. Tá? Então, para os 3 bairros eu posso dar a mesma solução. Então, esse switch, suponhamos que ele tenha 4 portas SFP, eu ponho um módulo GBIC para cada bairro. Então, eu tenho todo o meu lance feito utilizando um sistema FTTH ponto a ponto. E se a minha topologia fosse uma topologia GPON? Eu tenho uma LT dentro do meu provedor e eu quero estar chegando lá com o GPON, ou seja, suponhamos que eu já tenho uma avenida muito grande, um trecho muito grande, onde eu já estou fazendo o atendimento dos meus clientes com fibra, né? Ou seja, eu estou pondo uma ONU dentro da casa do cliente, mas eu quero diminuir o meu custo. Se a gente for analisar usando essa solução que a gente está apresentando hoje, eu teria uma ONU para cada cliente, no sistema GPON normal. Usando a nossa solução, a gente vai ter uma ONU para estar atendendo 20 clientes. Então a gente vai pegar todo o nosso investimento em cima disso e vai dividir por 20, a gente vai ver que o custo total em relação a um cliente só com uma ONU, ele é muito baixo. Como a gente vai fazer essa ligação? Se a gente analisar, né, a gente vai olhar essa ONU que a gente está pondo como modelo aí na imagem, ela também tem uma porta UTP. Então, basicamente, como a aplicação FTTH, a gente vai estar tirando dessa porta Ethernet, vai estar ligando ela na porta 1 do nosso switch e a gente vai estar fazendo o cascateamento conforme a gente já mencionou. Então, a gente vai estar usando um sistema GPON com uma ONU e essa ONU vai estar atendendo 20 clientes para a gente, tá ok? Um outro cenário, suponhamos que eu queira mandar o meu link, tá, via rádio. Eu não tenho fibra e eu tenho hoje lá um ponto que está chegando no bairro, tem uma situação onde eu queira estar usando um rádio para poder fazer isso. Tá? A gente tem rádio hoje de diversas tensões no mercado. Então, os testes que a gente fez, a gente usou antenas da Ubiquiti, que tem a tensão de 12 volts, e a gente pode ligar ela diretamente numa das portinhas de bypass aqui, no caso seria a porta outpoint, onde ela já solta uma tensão ali próximo de 16 volts, tá? Então ela vai estar alimentando a antena e a gente vai estar recebendo um link, tá? Via a portinha de dados aqui, e daqui a gente vai estar mandando esse sinal para a porta 1 do nosso switch. Então a gente já teve lá uma aplicação com backbone, ou seja, nossa chegada de link com fibra FTTH, com a fibra no módulo GPON, e agora a gente pode inclusive usar um rádio sendo alimentado diretamente pelo PD para a gente estar recebendo o link. A gente fez testes com os rádios Ubiquiti e com as antenas 15000 da Intelbras. A gente obteve basicamente a mesma performance, lembrando que cada uma tem o seu protocolo específico, tá? Então, a gente tem as antenas da Intelbras que vão estar saindo com o protocolo iPool, então a gente vai ter a mesma qualidade que o AirMax tem hoje, então a gente vai estar ganhando os dois lados. Essa mesma opção a gente pode estar usando na questão de eu ter um link, tá? Um trecho da minha rede que ultrapassa os 100 metros, tá?
voltando aqui no nosso caso, o cruzamento, onde eu preciso passar e não tem nenhum cliente para poder estar alimentando naquele trecho, o que eu posso fazer? Suponhamos que eu tenha mais de 100 metros, ou seja, eu tenho um trevo muito grande que excede essa metragem, eu posso estar usando dois conversores de mídia nas últimas caixas. Então eu tenho uma caixa aqui onde eu tenho um cliente alimentando, e tenho a última caixa lá onde eu tenho um cliente alimentando, e entre elas eu tenho um lance maior do que 100 metros, eu posso pôr um conversor de mídia nessa caixa, um conversor de mídia nessa, e lanço um cabo drop de fibra, interligo uma a outra. Então a gente vai ter o link preservado de um lado e do outro, usando os dois conversores de mídia e a fibra ótica. Eu não quero usar fibra, eu tenho um monte de rádio no meu provedor. Eu posso pôr um rádio daqui e um rádio daqui e fechar o link entre os dois. Então eu vou estar mantendo a integridade da rede via os rádios que eu vou estar pondo no começo e no fim desse lance. Então a gente pode programar ou até mesmo prever esse tipo de situação e escolher a melhor solução, seja ela com fibra ou com rádio, aquilo que for ter o melhor desempenho e quem sabe até o menor custo para aplicação. Na questão de proteção elétrica, todos os pontos eles têm cabo de aterramento, então o aterramento diminui a incidência de descargas atmosféricas. Todos nós sabemos que não existe proteção eficiente, mas a gente minimiza a ação dela através de um aterramento bom, um aterramento bem feito. Então a gente obedecer às normas aí que a gente tem para confecção do aterramento, a gente vai ter um aterramento de qualidade e que vai fazer efeito na ação de alguma descarga atmosférica. O equipamento ele tem todos os conectores blindados, ou seja, para quem estiver usando uma estrutura de cabo blindado e conector, ele vai estar propagando essa blindagem. Isso garante para a gente a diminuição da EMI ao longo do cabo. A gente vai ter a diminuição do efeito de perda no cabo, a gente vai ter a diminuição de perda de pacote, entre outros. A gente vai ter uma velocidade constante de um lado no outro do ponto que a gente está esticando esse cabo. No caso da falta de energia elétrica, a bateria ela vai entrar segurando do sistema por até 8 horas, tá? Sem o módulo de expansão, utilizando esse switch VLAN da Intelbras, que é o modelo SF800 VLAN, que foi o que a gente usou para homologar o produto. Com esse switch de 16 portas e o módulo de expansão, essa autonomia cai para próximo de 7 horas. Então a gente vai ter uma diminuição, mas a gente vai estar alimentando dois dispositivos. Bom pessoal, agora a gente vai fazer um teste de performance no sistema, lembrando que a gente está com um RB no início da nossa rede e um outro RB no final da rede, então a gente vai medir o tráfego total nos lances que a gente tem aqui de 500 metros. Tá? Esse teste já foi feito previamente na parte de desenvolvimento do produto. Tá? Então, quando a gente fez esses testes aqui, nessa fase, a gente usou 2.000 metros de comprimento do total da rede. A gente teve aí um throughput total de 98 MB. Tá? Então a gente vê que realmente o sistema ele mantém o throughput praticamente real. E a gente vai estar fazendo esse teste aqui, lógico, num lance menor, tá? Mas que já representa a realidade. Então, para a gente fazer o nosso teste, eu vou estar usando as duas RBs da MikroTik, tá? A gente usou outras tecnologias para estar fazendo esse teste, o resultado foi o mesmo, tá? Então, para a nossa apresentação aqui, a gente vai estar usando o teste de banda que está dentro do router OS da MikroTik. Então, vamos lá. O teste aqui, deixa eu abrir o meu inbox. Conectar aqui na RD. Vou colocar aqui o IP da RD no final do nosso lance. Nosso usuário aqui é o mim. Vamos fazer o teste usando o NDT. Está conectando. O nosso teste está rodando. A gente pode ver que está aumentando a nossa velocidade.
e a gente está com a velocidade agora fixa aí em 97 MB. A gente pode analisar que a gente tem um fluxo fixo. Então a gente tem aí agora a medição do throughput real desse nosso lance de 500 metros. Basicamente, tá? A perda que a gente teve em relação ao cabo, no nosso teste que a gente está usando o cabo 100% cobre, a gente não identifica essa perda. A gente fez um teste usando os cabos também que não são 100% cobre, para os pontos onde a gente não tem tensão correndo no cabo, no caso o atendimento ao cliente, e a gente teve uma resposta boa também. Lembrando que esse cabo não é indicado para uso com os sistemas, né, de rede cabeada UTP, onde a gente tem uma tensão circulando no cabo. Então, aqui está o teste, a gente pode ver que ele está estável até agora e a gente nota que a performance total do sistema ela é muito boa.